Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois eu vos digo que a todo aquele que já tem, ainda se dará mais, e esse terá em abundância. E que àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lucas 19, 26. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. É na caridade que devei procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: prece intercessória para algum familiar querido que se encontra envolvido com as ilusões do mundo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos avós, nossos cunhados, sobrinhos, todos os demais parentes. Queremos colocar em tuas mãos, Jesus, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que nos ajudam no nosso processo íntimo, fazendo-nos melhorar. Colocamos também aqueles a quem não simpatizamos tanto, e aqueles que também não se simpatizam conosco, que possamos todos juntos trilhar no teu caminho, nos melhorando cada vez mais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita. Então, venha participar com a gente, ore conosco. Às vezes você quer fazer o culto, mas não tem como agendar na sua casa, programar. Aproveite o culto que nós fazemos todos os domingos às 6 da tarde. Queremos lembrar aos amigos que amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É, Só lembrando que as atividades rotineiras da semana não serão fechadas, nós trabalharemos normalmente em nossa casa espírita. Por isso, amanhã nós teremos a triagem fraterna para aquelas pessoas que querem fazer o tratamento espiritual, que estão passando por algum tipo de problema íntimo relacionado à mediunidade, relacionado a vícios, às ideações da tristeza, angústia, depressão, suicídio. Então venha, participe com a gente. Será às 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X na década de 1947. Então vamos para o nosso capítulo de hoje, capítulo 8, Roteiro. Lembrando que o Irmão X é o codinome do irmão Humberto de Campos. Então, capítulo 8, roteiro. A requisição de palpites do plano invisível é tão velha quanto o mundo.
O primeiro templo consagrado à fé religiosa na Terra teria sido certamente um tribunal de súplicas em que o homem primitivo buscava a manifestação dos deuses. E em todos os tempos, o grito de socorro abafou o hino de hosanas. O espírito encarnado no planeta desempenha, acima de tudo, o papel de Édipo, rolando na tela das circunstâncias tecida por ele mesmo. O filho de Laio, contudo, decifrou os enigmas que lhe eram propostos pela esfinge nos arredores de Tebas, enquanto que o homem comum se apavora e cai ante os problemas da morte ao redor do sepulcro. Todavia, não evocamos a imagem para urgir considerações literárias em torno do tema antigo. Lembramos aqui o afã dos amigos terrestres, procurando-nos o concurso fraternal a fim de resolverem as questões que lhes dizem respeito. Os vivos pedem orientação aos mortos, com estranho fervor, como se os esgares do transe final do corpo nos houvessem promovido a magos infalíveis. Organizações caridosas e personalidades mediúnicas são diariamente atormentadas no espiritismo de mil modos, por milhares de solicitações dessa natureza. Com facilidade, renovaríamos no mundo os deliciosos oráculos gregos, cheios de fantasia pagã, se a luz do Cristo não nos presidisse agora aos impulsos, porque, sem dúvida, a massa de reclamações e de pedincharia endereçadas à nossa esfera é de espantar. Simpatizantes da causa doutrinária querem pareceres do além acerca das mudanças do câmbio, de querelas judiciais ou surpresas do subsolo. No entanto, não é para esses trêfegos consulentes de médios invigilantes que alinhávamos as presentes observações. Reportamo-nos aos companheiros sinceros que pedem um roteiro de espiritualidade para os serviços da vida. Permanecem cansados e desiludidos, afirmam alguns. Inquietos e torturados, declaram outros. Pretendem de nós, por vezes, longos comunicados repletos de itens informativos. Exigem particularidades, desejam que nos pronunciemos sobre a conduta que lhes compete na sociedade e no lar. Muitos nos situam ingenuamente entre os juízes de toga flamejante e aguardam de nossas mãos libelos fulminatórios, como se não estivéssemos igualmente em luta por extinguir os próprios defeitos e sanar as próprias imperfeições. É para esses que recordamos as normas esposadas atualmente por nós. A única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. À exceção dos espíritos missionários que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo além do túmulo, em boa linguagem,
é o trabalho de lavanderia. Temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas, através de caminhos iluminados e claros. A receita lógica, portanto, para a comunidade dos irmãos encarnados é o reajustamento no bem legítimo. Os interessados na aquisição de conhecimento e santidade encetem o esforço no próprio círculo. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Quem pretenda o convívio das entidades superiores, comece por emergir do vale fundo em que se concentram os motivos mais baixos da vida e subam para o monte da iluminação. Não esperem que os desencarnados lhes venham assinalar deficiências. Também nós, convalescentes da alma, experimentamos a sede de cura definitiva. Certa feita, enunciou Oscar Wilde que a arte de dar conselhos consiste em indicarmos para os outros aquilo de que mais carecemos. Não incidiríamos depois da morte, pelo menos nós, os pecadores confessos, em erro semelhante. Busquemos todos o conselheiro divino. Conjuguemos com ele os verbos orar e vigiar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos incompreensivos mais próximos. A época da elevação espiritual por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa deve ter passado para os estudiosos leais que procuram a luz. A atualidade pede recolhimento no próprio ser. A mente necessita centralizar-se a fim de sentir a claridade sublime do alto na intimidade da consciência. Ai dos que não dominarem o corcel da imaginação na corrida que a civilização moderna improvisou para a morte. Se os aprendizes do mundo permanecem efetivamente à espera de orientação por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ouçam nosso apelo. Recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de mestre para nossa experiência individual. Quantos estiverem entediados da exibição de compridas túnicas, da extravagância entre os fariseus de todos os tempos, voltem conosco à simplicidade original. Lavemos o pensamento nas fontes cristalinas da verdade. Façamo-nos crianças e, buscando o eterno amigo, supliquemos a ele com sinceridade infantil. Senhor, ouvimos-te a palavra, quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. E estejamos convictos de que o guia dos séculos nos tomará as mãos frágeis, sereno e acolhedor, para conduzir-nos através dos vales da sombra e da morte, onde, em companhia dele, não temeremos mal algum. Espírito Irmão X. Meus amigos, em vários textos,
o Humberto de Campos coloca algumas palavras, algumas frases entre aspas, dando sentido que não quer dizer o que realmente está escrito ali, mas que é preciso a gente, dentro de um contexto, compreender. Eu só queria chamar a atenção aqui quando ele coloca para nós a questão: os vivos, está entre aspas, pedem orientação aos mortos, também entre aspas, a palavra mortos e palavra vivo. No sentido aqui que nós que nos achamos vivos, pedimos aos que morreram, né, que continuam vivos, né, porque o que morre é somente o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual mantém-se firme. Meus amigos, essa mensagem do irmão X traz para nós uma reflexão muito atual. Quantas vezes nós procuramos, por exemplo, a casa espírita para ter mensagens de entes queridos, de espíritos nos orientando, nos chamando para o trabalho. A mensagem de Jesus, ela já está posta. Nós é que não queremos. Está aqui no Evangelho. Então, busquemos o Evangelho, porque ali está a mensagem. Também temos acesso a muitas obras. Temos mais de 400 obras do Chico. Essa que nós estamos estudando, por exemplo, eu não conhecia, estamos estudando junto. Então, essas obras trazem para nós mais explicativos esse roteiro de como nós vamos nos melhorar cada dia mais para o nosso progresso íntimo. Então, nós temos que parar de ficar querendo que os espíritos nos deem explicações tão óbvias, tão claras, que já se encontram escritas no Evangelho. E além disso, como diz o nosso irmão, o irmão X, muitos deles, né, dos espíritos que viveram conosco, que nós muitas vezes santificamos, ainda não conseguiram assumir um patamar de espírito puro. Então, são espíritos que estão vivendo ainda em grandes transformações íntimas, passando por grandes burilamentos. Então, todos nós estamos num processo evolutivo constante. E claro que eles não vão se negar a nos auxiliar, a nos intuir, mostrando para nós que devemos modificar todos os dias. Então é importante nós buscarmos o roteiro que está no Evangelho do Cristo, está ali. E o roteiro perpassa pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, pela bondade, pelo perdão, pelo servir. Então, que consigamos todos os dias nos modificar, buscando o Evangelho de Jesus. Vamos orar? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos hoje colocar em tuas mãos todos os nossos governantes, tanto a nível municipal, os prefeitos, os governadores a nível estadual, a nível federal, o nosso presidente, e também colocando em tuas mãos, Jesus, todos aqueles que estão na mesma igualdade como os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e senadores, os juízes de todos os níveis. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a todos esses irmãos para que a atividade, o trabalho, sigam o roteiro do teu evangelho. Não num sentido de imposição, de criar uma teocracia, mas no sentido do servir, da entrega, amparando principalmente aqueles que mais precisam. Bondoso Jesus, fica conosco, pois nós precisamos muito de ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.